nasceu uma criança, né? E não recebiam. Temos os feudos. A legislação da UERJ, ele cumpre, ele tem plantão, tem as refeições, recebe um valor para ter refeição, a ressonância e a tomografia funcionam. Recentemente tiveram melhorias, foi o que eu vi, obviamente, mas ainda é bem insuficiente. Então, o panorama que eu trouxe do hospital é um panorama de caos, que está melhorando, com recursos que no final eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Indo agora para a Ilha do Governador, próximo ali ao Hospital do Fundão, a UERJ fica perto da região do Maracanã. Esse é o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, aquele hospital que metade foi demolido, a perninha podre que a gente chamava, caiu em 2010. Isso aqui é uma foto da entrada dele. Esse hospital estava recentemente com até 50% da sua capacidade restrita. E não é restrito de, estou fechando aqui. Não, é restrito tapumes. Tapumes. Eu tive lá, eu tive a chance de fazer ortopedia lá, eu rodei lá 1 ano e meio, fazendo a parte teórica de ortopedia. O material humano, tal qual Comerge, é maravilhoso. O material físico é terrível, é muito ruim. Esse ano, muita coisa melhorou. Algumas coisas que já existiam de qualidade na residência médica, como lá tem dormitório, no 13º andar, o refeitório é para o residente também. O centro cirúrgico funciona, não sofreu tanto. Agora, ambulatório, bem ruim. Banheiro de pacientes, uma coisa horrorosa. Atendimento para o paciente numa situação realmente, muitas vezes, insalubre. Eu não estou falando só de falta de antibiótico, não. Eu estou falando de falta de coisas muito mais graves do que isso. Lá, quando tem polifix, eu estava conversando com os colegas, com o colega anestesista lá residente, ele falou que o polifix é uma porcaria, equipo normal de soro, tipo, não tem, acaba. Entendeu? Ele falou, acho que um acesso three-way lá, não sei, também não tinha, era ruim, eu não sei o que é isso, mas acho que é alguma coisa de anestesia, né? Ele falou que era de péssima qualidade. Entendeu? E era mais ou menos uma redução também de 20% das vagas. Gente, eu estou falando dos 2 melhores hospitais universitários do Rio de Janeiro. 1/4 dos residentes não ocuparam vaga nesses hospitais. Enquanto o hospital particular está pagando 4 mil de bolsa de residência. Entendeu? Sem legislação para isso, eles estão pagando. O Hospital do Fundão é um hospital que tem 1.900 consultas ambulatoriais, 200 internações e 25 cirurgias por dia. Isso é por dia, a pleno vapor. Tá? Hoje, tem 283 pacientes internados. Tinham 90. Você tem noção do que é isso? Um hospital que tem 500 leitos com 90 doentes internados? É um hospital de alta complexidade e está sofrendo uma outra coisa. Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde ela fechou as UPAs do Rio de Janeiro. As UPAs, que eram atendimento de adultos e crianças, agora são só de crianças. O município do Rio está com restrição total. Estava, né, até o começo das Olimpíadas, também de pacientes. Tá, 2 minutos só para terminar isso. Então, o que aconteceu com o Fundão? O hospital referência começou a ter uma carga de emergência absurda. Acabou gás nesse hospital. Bom, esse aqui sou eu. Eu queria só falar um pouquinho aqui, 1 minutinho só, sobre as Olimpíadas. Contar para vocês o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, mês passado, teve um contingenciamento de insumos hospitalares. O que isso significa? Não está vindo gás, não está vindo luva. Eu tive de reutilizar máscara cirúrgica de um dia para o outro, porque as máscaras acabaram. Contingenciamento para as Olimpíadas. 1 semana antes das Olimpíadas, surgiu insumo em todos os hospitais. Foi isso, surgiu. O salário entrou 5 dias, mais ou menos, antes das Olimpíadas começarem, com bônus. Por que será, né? Entendeu? A gente vive hoje no Rio de Janeiro uma crise dos hospitais. Eu não falei de estado e município aqui porque eu não tenho o que falar. É caótico, é ruim. Eu estou tentando mostrar um exemplo a vocês de um hospital, 2 hospitais que estavam muito mal em janeiro, que hoje estão tentando ressurgir, por motivos próprios, por brigas próprias. A gente tem hoje na Associação de Residentes 2 colegas aqui, um da FRJ e um da UERJ, que brigam e lutam e criaram associações de residentes dentro dos hospitais deles próprios, para ver se melhorava alguma coisa. Entendeu? É possível que melhore, mas depende muito da gente. Isso aqui sou eu, o que eu faço da minha vida. Eu sou apaixonado por coluna vertebral, meu serviço é esse aqui, o serviço do meu chefe, centro da coluna. Esse aqui é o QR Code dos meus dados, e esse aqui é o QR Code da apresentação. Se alguém quiser pegar, tá, é só mandar, eu vou receber o e-mail e eu encaminho para vocês. Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde. Muito dia, eu agradeço a contribuição do seu lado de caso. Gostaria de convidar o Dr. Fernando Totti Carbonieri, diretor executivo e fundador do portal Academia Médica.
mestrando em pós-graduação em bioética pela PUC Paraná e membro da comissão do Jovem Médico do Conselho Federal de Medicina. Fernando, 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Boa tarde a todos. Não vou embora, por favor. É difícil falar por último, né? O pessoal começa indo embora. O que eu vim falar? A minha palestra aqui, ela foi orientada para falar de redes sociais para o residente. Na verdade, eu não vou falar de redes sociais para residente, vou falar de ferramentas atuais para o médico utilizar no seu dia a dia. Utilizar os meios de comunicação de forma eficaz, de forma que a gente, de novo, indo na linha do questionamento que eu fiz para a professora Patrô, que o médico volte a ser cidadão, que o médico consiga se organizar de forma adequada para poder ser transformador, tanto para seus pares quanto para a sociedade, né? Um pouquinho do porquê que eu estou aqui falando. Em 2012 eu fundei o site academiamedica.com.br. Então, 4 anos depois, a gente já atingiu 10 milhões de acessos no site, e são 230 mil acessos todos os meses, e sempre tentando falar o que a Faculdade de Medicina esqueceu de falar para a gente. A ideia disso, então, foi começar a falar de política, falar de administração, falar de direito, falar de marketing, falar de comunicação e tentar resgatar o que o Pellegrino uma vez falou, que a medicina é a mais humana das ciências, é a mais científica das humanidades, né? É isso que a gente lida com gente, só que ao mesmo tempo a gente é cientista. E falar de redes sociais hoje acontece numa situação completamente diferente do que o mundo já viu. Se a gente falar que em 2007 veio a Apple e foi tão importante para a gente, tanto quanto a prensa mecânica do Gutenberg lá em 1500, muita gente vai ficar até assustado. Mas, de repente, a partir de 2007, com a invenção do iPhone, com a saída do iPhone no mercado, a gente começou a entregar informação demais e para todo mundo. Começou a empoderar as pessoas. E é isso que se fala quando se fala na humanização do médico, na humanização da saúde, na humanização do ser humano, no fim das contas. E uma coisa que não foi falada aqui, Patrô, que eu acho que é de desconhecimento da maior parte da população médica, mas não é desconhecimento da população que faz parte do sistema de saúde. Quantos aqui já ouviram falar em Política Nacional de Humanização? Opa, surpresa. Surpresa mesmo, um pouco mais da metade do pessoal. E quantos realmente viram aplicar em redes isso de forma correta? O médico sentar e conversar realmente numa roda com o enfermeiro, com o técnico, com as pessoas que estão envolvidas na entrega de saúde, da forma que é preconizado, da forma que você sentar no mesmo nível de todo mundo e realmente discutir saúde. 2, 3, 4, 5, 6. Então, em torno de 100 e poucas pessoas, não chega a ter tudo isso, mas umas 80 pessoas, 6 viram o sistema funcionando. E um dos meios para a gente poder fazer isso e ver acontecendo é por meio de mídia social. A mídia social ela é muito mais do que um fenômeno, ela é uma nova forma da gente viver o nosso dia a dia. A gente só entende que internet hoje, no momento que a gente não a vê, na hora que um juiz bloqueia o WhatsApp, ou na hora que o sinal da internet está fraco, e que você não se conecta com todo mundo. Falar não, a gente não pode ser social, não pode se comunicar por mídias sociais, para o médico, é privar o médico de estar incorporado no meio, de ser parte da sociedade. Então, nesse sentido, a gente tem regras para isso no CFM, a gente tem regras a respeito de como nos comunicar
com a sociedade e a partir da 126 de 2015, as regras começaram a abranger o fenômeno rede social. Basicamente, o que fica dessas regras? Elas vêm na necessidade que o CFM tem de regulamentar as coisas. Mas, basicamente, elas servem para dar corpo à Constituição brasileira, à nossa atividade como médico. Falo Constituição brasileira porque é uma premissa nossa respeitar a individualidade do homem. Então, qualquer pessoa que atente contra isso vai cometer um crime, não importa se é mídia social ou não, tá? A resolução do CFM vem para sedimentar isso. E tratar da publicidade médica, tratar da forma como o médico se comunica. Eu acho que para muitos de vocês, se eu falar a respeito do que aconteceu uma semana atrás, um recém-formado, ele chegou e postou uma foto no grupo de WhatsApp dos amigos dele, dizendo, com um cartazinho dizendo que não existia pelamonia. Pelamonia. O paciente chega, doutor, eu tenho pelamonia. Raio-X, estou com um problema no esgofo, seja o que for. Gente, Oi? Pontada. E de repente esse menino, a foto dele vazou do WhatsApp, alguém postou essa foto no Facebook. Do Facebook foi para o G1, que é o maior portal de comunicação do país, e de repente estava todo mundo apontando o dedo para esse menino como se ele fosse a pior pessoa na Terra. Foi impensado, uma atitude impensada que ele jamais pensou que, às vezes a gente não sabe que o WhatsApp é uma rede social, e ele é. E como toda rede social, assim como as redes sociais entre vizinhos, tem fofoca e a fofoca vaza. Foi isso que aconteceu. Esse menino, sem querer, ele acabou manchando toda a carreira dele. Ele foi demitido do hospital onde ele trabalhava. Dificilmente vai arranjar um emprego no hospital que tenha que possa colocá-lo com uma imagem no momento. E está abandonado. Porque de repente, isso uma coisa que faltou no contexto. Há 2 semanas antes desse acontecimento, teve uma situação que as pessoas escreviam no papelzinho e fotografavam essas nuances que a gente tem na profissão. Só que não aparecia o rosto de ninguém, não personificava isso. E não sei quantos mil compartilhamentos depois de tudo isso, esse foi o único caso que a pessoa foi lá e colocou um rosto do lado de uma piada que acontecia entre os pares, entre os acadêmicos, que ninguém falava mal até então, e a partir desse momento ele foi a vidraça para todo mundo começar a jogar pedra e acabar com a vida profissional dele. Então, assim, é mais um relato de caso, mas eu queria deixar aberto que deixar claro de que tudo que vocês fazem em redes sociais faz parte da vida de vocês. O que é rede social, vocês têm claro que não fica na rede social, não fica online. Isso é vida real. É a interação de vocês com o mundo com uma outra ferramenta. Então, tratem direito essa rede social. Tratem direito como vocês se relacionam. Vocês vão evitar de gastar dinheiro com advogado, vão evitar de gastar dinheiro com psiquiatras, que tem vários aqui por causa da depressão, que isso pode acontecer, pode provocar para vocês. Então, eu estou disposto a qualquer questionamento e muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Diego. Obrigado, Vinícius.
deixo aberto a palavra, se os senhores quiserem fazer questionamentos aos palestrantes, fica à disposição. Posso? Gente, eu sou o Diogo, de novo, lá de Alagoas. Queria falar com o Vinícius sobre esse ano aí obrigatório. Eu queria, porque lá na Alagoas essa discussão já estou começando a pensar que isso vai acontecer e a gente já está tentando fazer essa residência porque vai ter que ser feita, né? Então, se há soluções para não ser feita, eu queria também ouvir algumas dessas opções. O que é que o Ministério chegou lá com umas figuras chamadas referência do Ministério do Mais Médicos? Então, essas referências chegaram lá para dar a opção de como seria feito isso. Por exemplo, você perguntou, Vinícius, como é que vai acabar os Mais Médicos, né? Então, eles deram a resposta no seguinte sentido. O PAB variável, hoje do município, que é credenciado ao Mais Médicos, é de 6 mil e poucos reais. Se ele sai do Mais Médico e for para o Mais Residências, vai para 11 mil e pouco. Ou seja, cada preceptor tem a opção de ficar com 3 residentes. De cada 4 postos de saúde daquele município, o município só vai bancar um, que é o preceptor, e os outros 3 vão ser bancados por residentes, que seriam bancados pelo MEC e pelo Ministério. Então, há essa sedução do município para o programa de Mais Residência. Sedução financeira. Então, pelo menos foi o que a referência do Ministério da Saúde passou lá em Alagoas nesse sentido. Botou até o gráficozinho lá para a gente, vários modelos, dentre eles esses que tinham 3 residências para cada preceptor. Então, se a patroa vai estar lá em cima já para mudar, para tentar pensar em qual a nova solução para isso, confesso que vou sair daqui muito mais animado hoje, porque a gente estava lá preocupado de como vai fazer essa residência, porque vai ter que ser feita, né? E aí, se também pudesse falar um pouco aí de como é que vocês acham que, sim, será que vai ser feita, ou se realmente a gente vai brigar para acabar, para derrubar, não sei como é que... Posso falar primeiro? Boa tarde, tudo bom, gente? Para quem não estava aqui de manhã, meu nome é Christian, eu represento os médicos que não representam nenhuma associação, nem entidade, e eu queria trazer dois questionamentos importantes aqui, porque a gente falou muito, né, do médico jovem e muito voltado para a questão da residência. Eu acredito, eu não tenho esse dado, não tenho conhecimento, que talvez grande parte dos médicos jovens, ou até a maioria deles, estão fora da residência. São pessoas como o colega, que formou e, por estar de necessidade, partiu para o mercado de trabalho. Eu queria saber se existe uma associação de médicos não residentes, ou dos movimentos dos médicos sem residência, e também se existe alguma medida do Conselho Federal de Medicina, porque eu acredito que as redes sociais, a internet, é uma ferramenta, na verdade, né? E assim como o dinheiro, ela só mostra quem está por detrás dela. Então... a internet não é do mal, o dinheiro não é do mal, são temas muito polêmicos na medicina e eu acho que carece ao Conselho Federal, Regional, ao médico residente, ao médico jovem, usar dessa ferramenta para criar vínculo e criar maior proximidade com a população, né? Esse modelo do nós contra eles, ele é muito usado já há séculos, né, em guerras, em formações de ditaduras, etc., e esse modelo, ele trouxe colocou fogo, né, nesse ranço que boa parte da população tem contra o médico. E eu acredito fortemente que a internet, de que as redes sociais é uma ferramenta extremamente útil para que o Conselho Federal de Medicina se aproxime da população, através de estratégias de marketing, realmente de marketing, que é outra palavra, né, demonizada por médicos que não têm conhecimento a respeito disso. Eu acredito que é uma estratégia fundamental para a aproximação dos conselhos, do médico, para a população, porque não adianta, né? Sem apoio de população, a gente vai ficar com aquele discurso, né? O médico vai para a rua, lá, o doutor reclamando de barriga cheia.
Então a gente precisa aproximar das pessoas e eu queria saber se existe algum projeto nesse sentido. Olá a todos, boa tarde. Eu sou João Felipe Zanconato, atual presidente da MEREG, Associação dos Médicos Residentes do Estado do Rio de Janeiro. Me formei na UERJ, fiz graduação da UERJ, o hospital que o Diego falou. Dei muito plantão geral. Fiz graduação de clínica médica no Hospital da Aeronáutica e atualmente faço cardiologia no Procardíaco. O Procardíaco, para quem não sabe, é aquele hospital que está atendendo atualmente o governador, que descobriu um tumor, descobriu um câncer. E o ponto que eu queria trazer, na verdade, não é uma pergunta, é só uma questão, é que está acontecendo um movimento no Rio de Janeiro, assim como São Paulo, uma dicotomia muito grande. Enquanto hoje, no último ano, a UERJ teve 25% das vagas não ocupadas, duas grandes áreas de saúde particulares do Estado aumentaram, praticamente triplicaram o número das vagas. Enquanto a gente estava discutindo ano passado sobre o reajuste da Bolsa de Residência, na minha unidade eles resolveram aumentar para 4 mil o valor da Bolsa de Residência. E aí no momento foi tudo muito bem atendido pelos residentes. Nossa, que ótimo, eu estou num lugar muito bom, eu recebo mais pela residência. E hoje, fazendo a auto-reflexão, a gente vê que não é por aí que funcionam as coisas. No meu hospital hoje, a gente discute eu faço cardiologia, na parte da hemodinâmica, a gente está discutindo MitraClip, Corvalve, que são procedimentos de alto custo, super especializados, enquanto na hemodinâmica da UERJ não tem nem fio guia para você botar, às vezes, um stent no paciente que está no infarto agudo. E aí fica aquela questão, poxa, eu sou médico residente, onde que eu vou trabalhar, qual é o lugar para me especializar? Talvez, se eu quiser realmente hemodinâmica, hoje o Procardíaco seja um lugar que eu tenho um contato mais perto, mais próximo dessas áreas. Mas com certeza não vai ser o melhor contato humanístico que a gente tenha discutido. Aquela vivência de realmente examinar, conversar, discutir, que a gente vê nos hospitais universitários, e o celeiro das residências médicas, não acontece no meu hospital. Hoje no meu hospital eu sou praticamente uma força de trabalho. Nem residência médica eles conhecem direito. Na verdade, a gente é tratado, residente no hospital particular, às vezes como um funcionário da casa. E um funcionário que não é funcionário, porque eu não tenho direito da lei trabalhista e eles não conhecem e não dão direito do residente. Então você fica sempre se questionando e pensando o que você é, o que você está fazendo na unidade. Essa discussão é mais importante quando a gente pensa que tipo de médico e formação a gente quer no futuro. Talvez hoje eu faço cardiologia no Procardíaco, meu colega da MEREG faz no Pedro Ernesto. Talvez hoje eu não volte para a UERJ para ser um preceptor. Me afastei da unidade, tenho outro contato, um caminho seguiu por outro lado, mas talvez o Vitor, aquele que ficou na hemodinâmica, às vezes sem fio guia, queira continuar lá por uma questão de princípio, uma questão de ideologia e faça a formação. Mas o meu medo é que daqui a pouco não vai ter mais ninguém, não vai sobrar um, as 25% vão ser 100%. Porque as unidades particulares já viram que o residente é uma mão de obra muito boa, muito qualificada, como a doutora Patroa falou, que bota a mão na massa e está tocando os hospitais. E a discussão que eu trouxe para a mesa é exatamente isso. O que vai ser da residência daqui a pouco? Será que ainda vai existir o ERJ, o FRJ? Ou a gente vai ver as grandes redes de hospitais particulares tomarem conta da residência médica? Obrigado. Vou abrir para a mesa, então, a discussão, mas antes de perguntar ao colega que falou se existe uma associação de quem não tem associações. Na verdade existe, claro que existe. Associações, do próprio Conselho de Medicina é essa associação, os sindicatos médicos também, enfim. Quando a gente começou essa mesa aqui, a primeira coisa que foi dita foi o seguinte: nós estamos hoje discutindo sobre um tema que abrange 30% a 50% dos médicos jovens. 30% a 50%. Tem, então, 50%, 70% dos médicos jovens que não estão nas residências médicas. A criação, e amanhã vai ser o dia para isso, essa discussão, das comissões dos jovens médicos dentro dos conselhos de medicina por todo o Brasil, é justamente essa necessidade de ter um lugar onde esse médico ele não está na residência, então ele reclama para quem? Ele conversa com quem? Quem é que ele vai conversar? Ok, uma coisa mais trabalhista, tem ali o sindicato, mas quando tem uma coisa mais em questão ética, não necessariamente trabalho, quem discute? O conselho, mas o conselho te pune. Então, para diminuir um pouco essa visão de que o conselho é um órgão punidor, e de certa forma esse movimento de criação de comissões de jovens médicos por todos os conselhos é o objetivo disso. Então, sim, existe. E lá no Sul a gente já tem essa comissão justamente pensando nesse médico que está desamparado ou que está jogado no mercado e não sabe direito o que deve fazer, o que não deve fazer, quais são os seus direitos e como é que ele deve lutar por eles. Paulo, eu queria fazer um adendo a respeito disso apenas e conversar com o Diego. É engraçado que esse médico representado pelo médico sem representatividade,
Ele é um médico que mais tem medo das instituições, né? Ele é um médico que tem medo de quem é adjudicante, quem dá as regras do jogo, porque ele realmente se vê representado, quer dizer, ele não se vê representado pelo sindicato que ele apenas paga porque ele tem que pagar, né? Ele não se vê representado porque ele não faz parte da MB, porque a MB não aceita ele como classe científica, e ele não se vê representado pelo CFM porque ele não conhece o CFM. Então, nesse ponto, eu acho que a fundação só reforçando o que o Paulo falou, a fundação das comissões do médico jovem em cada estado é realmente para unir, é para explicar, é para empoderar o médico, para que o médico, mesmo que ele não tenha feito a residência médica, que não é nenhum demérito, e eu falo isso como único médico na comissão que não fez residência médica, na comissão do médico jovem, eu e o Fernão. Fernão, você vai ser olhado como médico que não fez residência médica. Nós dois, até certo momento, quando a gente conversa com os nossos pares, não se vê essa representatividade. Então, a parte do médico de olhar para sua profissão, ela tem que ser inclusiva. Ela tem que acabar com essa hierarquia do eu fiz residência, então você não conversa comigo, ou eu não fiz residência e você não pode conversar comigo. Eu só gostaria de fazer esse desabafo de alguma forma. Parabéns pela catarse. Meu amigo do Alagoas, perdão, eu não ouvi seu nome, cara. Diogo, é o seguinte, existem sim soluções propostas. Na verdade, o grande problema do Mais Médicos, a época que nós viemos aqui para tentar debater e pressionar o Congresso a não votar aquilo da forma como votariam, ou de tentar colocar o maior número de emendas possíveis para que isso fosse mudado ainda numa discussão, era que quem estava forçando para que isso acontecesse era exatamente o Conselho Nacional de Prefeitos. Hoje existe um problema muito grave, que é a quebra absoluta do Pacto Federativo. O Brasil não é mais uma federação, a gente voltou a ser só União. Porque quem detém a esmagadora maioria dos recursos arrecadados, quer dizer, a máquina arrecadatória trabalha para o governo federal, trabalha para a União, não trabalha para os estados, não trabalha para os municípios. Qual é o ponto? O SUS ele é centralizado na gestão, descentralizado no pagamento dos compromissos, mas ele é centralizado na gestão. Quer dizer, a forma como o SUS funciona é decidida em Brasília. A forma aonde o SUS funciona é nos municípios e nos estados, que são os responsáveis pela execução dos processos, fora os programas que são inerentes do SUS, que é do Ministério da Saúde. E existe hoje todo mundo passando perigo e pedindo dinheiro porque não existe como fazê-lo. E claro, a pressão que o Estado que a União vai fazer para tentar forçar as políticas de cima para baixo eu tenho poder econômico, eu vou te pressionar a fazê-lo. Isso é natural que aconteça. Só que isso vai contra as próprias diretrizes universais do SUS. Quer dizer, o SUS é contra isso porque ele prega a descentralização. Eu acho que o que a gente precisa fazer é começar a pensar no que a gente quer para substituir isso. O fato é, alguma coisa tem que substituir o Mais Médicos. Não adianta a gente tentar chegar à população e falar, olha, isso é um elefante branco, isso é um monstro, isso não vai funcionar. É muito fácil falar isso aqui dentro. É muito difícil falar isso lá fora. Então, a gente precisa alinhar esse discurso, conversar sobre isso, debater esse assunto, esgotar isso o mais rápido possível, para que a gente consiga oferecer alguma proposta diferente, seja ela qual for, só que precisa ser diferente. Com uma retórica diferente, com uma linguagem diferente, uma maneira de comunicar diferente, e pressionando também as instituições para colocar, por exemplo, a professora patrolar. Isso também ajuda. Segundo, terceiro escalão do Ministério, isso ajuda a forçar de todo modo. Porque é a referência técnica que eles vão procurar na hora de elaborar determinado tipo de coisa, ou de aceitar qualquer tipo de sugestão. Então, eu acho que a gente ontem teve um episódio interessante, que foi o lançamento da Frente Parlamentar da Medicina, lá no Congresso Nacional. É uma iniciativa absolutamente importante, uma mudança estruturante na nossa relação com o Congresso Nacional. É importante que se faça isso. A gente precisa aprender a fazer isso direito. Nós não moramos nos Estados Unidos, nós moramos no Brasil. A gente tem a Constituição brasileira e tal, e as regras da nossa Constituição. Mas é um passo para uma mudança estruturante que pode acontecer na nossa relação com o Congresso Nacional e que aí, assim, a gente pode começar a pressionar um pouco numa relação diferente. Consegue entender? Isso sem precisar exercer poder econômico, sem nada disso. O que a gente precisa exercer simplesmente é poder político. É a nossa capacidade de mobilizar a sociedade em prol de coisas que a gente acha que seja melhor para a sociedade. E, de novo, para a sociedade, não para a gente.
o Christian trouxe com relação ao movimento Jovem Médico, eu ia falar exatamente sobre a questão dos conselhos regionais de medicina, são espaços que estão sendo criados, e um terço, praticamente hoje, dos CRMs ativos do país são de jovens médicos. Não necessariamente com residência ou sem, mas eu vou dizer para você o seguinte, a maior entidade brasileira hoje representativa, fora as 3, é exatamente essa. É a daqueles que não são representados, pior, não se sentem representados. Então, isso é uma demanda que eu acho que o jovem médico está começando a atender e, na minha opinião, eu acho que isso começa a avançar para que haja esse início de interlocução. João Felipe, a minha percepção sobre esse avanço da iniciativa privada sem absolutamente nenhum tipo de regulação na formação de residência hoje é para ganhar dinheiro. Se isso for virar uma tendência, o que eu particularmente não vejo como um problema, é necessário que se regule a relação. Então, se você vai trabalhar e produzir dinheiro para o empregador, então é necessário que haja uma relação de trabalho. Isso não é mais uma relação formativa na qualidade de bolsa, né? Isso é uma avaliação formativa com vínculo empregatício. Então aí mudam-se as regras, diminui o interesse. Então você joga um outro tipo de pressão. Obrigado. E ainda só fazer uma lembrança aqui do João. Puxando particular, você já falou bem, Vinícius, é o seguinte, a UERJ não pagaram os 9 meses de bolsa por milagre, não. Foi ordem judicial, tá? Foi uma ordem judicial que mudou depois da secretaria, que era Ciência e Tecnologia, botou para a Saúde, para poder regularizar isso. E por causa de muita briga. Eles foram lá, eu acho que o Vitor ficou acampado lá na secretaria, no Tesouro do Estado. Quanto tempo você ficou lá, acampado? Secretaria, quanto tempo você ficou? O dia inteiro. Eles acamparam, só sai quando resolver. E aí andou. Entendeu? A coisa no Rio funciona desse jeito. Eu vou fazer só uma pergunta para vocês bem direta assim. Alguém sabe quantos médicos, quantos pacientes são atendidos durante as Olimpíadas? Vocês têm noção? Assim, em Londres, eu fui ver esses dados, porque toda a parte de atendimento aos médicos foi muito, muito bem estruturada, muito bonito. Fizeram um hospital itinerante, o que podia ser um legado real para a saúde do Rio de Janeiro, porque na Barra de Tijuca só tem um hospital, que é o Lourenço Jorge, não vai existir. Toda a estrutura médica das Olimpíadas vai ser retirada ao final. São 2 tomografias móveis. Vocês não estão do valor de uma tomografia móvel? Quanto custa isso? Não, minto, 2 ressonâncias móveis. 2 ressonâncias móveis. Vocês não estão do valor de uma ressonância móvel? A parada é absurdamente cara. Essa estrutura toda vai ser desmontada no final das Olimpíadas. Eu fui procurar saber. Eu descobri que nas Olimpíadas de Londres foram atendidas 53 mil pessoas da família olímpica. 53 mil, 23 mil atletas ou para-atletas. Vocês têm ideia de quanto que o Rio de Janeiro atende na Secretaria Municipal de Saúde, que são as emergências reais do Estado? Não, são 25 mil por dia. A gente atende 25 mil pacientes por dia. O Estado do Rio de Janeiro atende 100 mil pacientes por mês, nas UPAs e unidades de emergência. A família olímpica são 53 mil atendimentos em quase, quantos dias? 45 dias? Em 45 dias. 30 dias, minto? 53 mil. O município atende isso em 2 dias de atendimento. Alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada no nosso Estado. E se a gente não parar para brigar e reclamar e colocar o dedo na cara deles, como vocês fizeram na Oeste para conseguir mudar alguma coisa, nada vai sair do lugar. Eu acho que esse é o nosso papel aqui também. Tá? Só para fechar uma questão que ficou sem resposta, que foi perguntado que como os conselhos estão se comunicando, como que está sendo feito esse marketing do conselho, e é motivo de parabenização o que o conselho tem feito na questão da comunicação. Muitos de vocês estão recebendo SMS quando tem algum fórum online, a questão da mídia digital, página do conselho no Facebook, a própria página, a forma de comunicar que o conselho está tendo em seu domínio na internet, ela vem mudando, ela tem ficado mais atual. O presidente, o vice-presidente, todos os conselheiros têm se comunicado de forma mais ativa, como toda a população médica. Eu realmente tenho visto isso, acredito que vocês. Entretanto, a gente urge por isso, e infelizmente esse tipo de ação ela não acontece de um dia para a noite, tem que ser pensada, assim como o marketing digital. O marketing digital ele é uma ferramenta de administração, nada além disso, é uma ferramenta de comunicação que, para que atinja seu objetivo, ela tem que ser muito bem pensada no público que ela vai ser destinado, se é o público médico, se é o público paciente, se é a população em geral.
Então, nesse ponto, eu acredito que as medidas que o Conselho Federal, a própria MB, a NMR com a página dela também, e a página no Facebook, que também está muito boa, aconselho vocês a seguir, eles têm se comunicado de forma mais eficaz, e isso com certeza está unindo a classe médica para pensar um pouco mais de política médica e como a gente tem e consegue se unir para um país do tamanho do nosso. Essa ferramenta é muito interessante e tem que ser utilizada cada vez mais. Boa tarde a todos. Grande honra, então, que eu determino encerramento, então, do primeiro dia do nosso Fórum do Jovem Médico. Parabéns aos sobreviventes.